Olá! Jesus começou a dizer para os discípulos como seria a perseguição que os discípulos haviam perguntado a ele. E ele falava assim: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está perto. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro, em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, falta de alimentação, epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. A Bíblia fala de uma perseguição religiosa. Essa perseguição vai acontecer quando? E qual é? O que precisamos saber de fato sobre a perseguição? Será que nós temos que ficar com medo? Será que nós temos que ter algum preparo? O que precisamos fazer? Tudo isso, a Bíblia está dizendo, Jesus disse que iria acontecer. Como se preparar para o fim dos tempos? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse que é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você manda a sua pergunta para a gente e nós temos que responder baseando-se na palavra de Deus. Qual é a sua dúvida bíblica? Qual é o seu questionamento sobre a palavra de Deus, sobre a religião, sobre algum assunto que você quer saber se a Bíblia tem alguma orientação para você? Então manda pra gente aqui, ó. Você tem várias formas de participar. Eu falo pra você daqui a pouquinho. Mas quem está na mira para responder, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Como você tá? Tudo bem? Tudo, Fiquei sabendo aí que você, final de semana você estava fora do país, é isso mesmo? Pois é, Tito. Estivemos lá em Luanda, né? Na Angola, na verdade. Passamos em Luanda e depois fomos para Uambo, uma cidade e província lá na Luanda. Até quero mandar, Tito, um abraço muito carinhoso para esses irmãos preciosos que vivem lá, né? Como os irmãos têm fé, e esta fé é o que ajuda-os a suportarem, né, os problemas, as privações pelas quais esse povo tão querido passa, né? Então, muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho, em especial pela Associação Joias de Cristo, por me convidarem a estar lá, participando com todos os demais amigos. Ela é presidida pelo nosso querido amigo, irmão José, né? Que Deus abençoe muito a todos os envolvidos, que trabalharam com tanto carinho. Quantas pessoas puderam aí ouvir da palavra de Deus, aprender coisas novas. Então foi uma bênção. E eles te mandaram, Tito, também um abraço. Opa! O pessoal gosta muito de você por lá também. Obrigado. É um carinho muito grande para os nossos queridos irmãos e telespectadores, hein, aqui do Na Mira da Verdade. Quantos e quantos mandam pergunta aí de Angola, participando do programa também.
Você que está nos assistindo aí agora, mande a sua pergunta para a gente também, tá bom? Você pode participar através do nosso WhatsApp, mas você que está aí fora do país, se você quer participar, nós temos o Facebook. Mas deixa eu falar primeiro aqui, nosso WhatsApp não, nossa mensagem. Na verdade, não tem como você mandar a pergunta pelo WhatsApp, viu? Tem muita gente que tem tentado mandar ali pelo WhatsApp, mas aqui no programa nós pescamos as perguntas que chegam por SMS. É a forma de texto que tem no seu aplicativo, no seu smartphone, tá? Então, o SMS é as mensagens ali do seu smartphone que você manda para esse número que eu vou falar, 12 98151 0101, e eu recebo aqui na hora, tá bom? Manda suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Você que está fora do país e está acompanhando o programa, nós temos os nossos irmãos que estão assistindo a gente também em Portugal. A Novo Tempo está em canal, uma grande operadora de TV por assinatura em Portugal, e eles têm a chance de acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Quero receber uma pergunta aí de vocês também, de Portugal, tá bom? Manda pra gente, diga de onde você está falando. Você pode usar as nossas redes sociais, pode usar através do nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Sempre eu coloco um videozinho ali antes de começar o programa para que você possa colocar as suas perguntas, e também pelo Instagram, @namiradaverdade. Também tem uma forma de você... tem um videozinho que a gente coloca no início do programa para que você possa também colocar as suas perguntas ali e participar ao vivo aqui do programa, tá bom? Quero ver as perguntas de vocês aí. Obrigado pelo carinho da audiência desses países que acompanham Novo Tempo aqui do Brasil. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa falando sobre um assunto que, principalmente agora nos momentos que a gente está vivendo, com vários rumores de guerra e guerras acontecendo, as pessoas começam a ficar preocupadas e começam a navegar pela Bíblia e achar coisas e acabam ficando assustadas. Nós abrimos o programa aqui falando sobre a perseguição que Jesus relatou, em especial ali no livro de Lucas, no capítulo 21, falando sobre a perseguição. Eu li aqui todo o trecho onde Jesus dizia que iria acontecer várias e várias coisas, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, várias coisas que a gente está vendo hoje. E aí ele fala que vão haver perseguições, uma perseguição religiosa. Mas, professor, eu queria perguntar para você, o que nós precisamos saber sobre a perseguição religiosa que está descrita na palavra de Deus? Eu preciso ficar com medo disso daqui? Eu tenho que me preparar para isso aqui? Como que a gente pode entender esse trecho da Bíblia? E sim, a gente tem que se preparar para o fim dos tempos. Como estar preparado para isso, professor? É uma excelente pergunta, Tito. A ênfase realmente deve estar no seguinte: como que eu devo me preparar para esses momentos de perseguição? Por quê? A perseguição ao povo de Deus sempre existiu ao longo da história e sempre vai existir até a segunda vinda de Cristo. E isso é mais do que natural, diríamos assim, entre aspas, não é? Porque não era plano de Deus isso acontecer, mas entre aspas, por quê? Porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus tem os seus filhos, os seus agentes, Satanás tem os seus agentes. Então é óbvio que a perseguição entre o povo de Deus é algo que perpassou por toda a história. Até mesmo vemos que, para o início de conversa, não é? Caim perseguiu e acabou matando Abel. Ali começou tudo, no planeta Terra. Tá, ok? Então, desde esse momento, o povo de Deus passa por esse tipo de coisa. Aqui em Lucas 21, Cristo destaca a perseguição que judeus e judeus cristãos sofreriam no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e destruída pelo exército romano, mas Cristo também fala de uma perseguição que iria sempre existir ao longo da história. E nesse texto que o Tito leu para nós vemos duas coisas importantes: que alguns iriam morrer, uns seriam mártires e outros, os fios de cabelo da cabeça não seriam tocados. Então Deus, na sua soberania, iria cuidar dos seus filhos, mas em alguns casos Deus permitiu que mártires morressem pelo Evangelho
tanto porque para os anjos e seres dos outros mundos verem do que Satanás é realmente capaz, e porque Deus, na sua soberania e propósito, quando o sangue dos mártires era derramado, como disse um autor, o sangue dos mártires era como semente. Mais pessoas se convertiam porque eles viam esses mártires serem mortos com uma fé inabalável. Então as pessoas viam que algo de muito sobrenatural estava envolvido para alguns, por exemplo, irem cantando para uma fogueira. Ok? Atualmente, os cristãos ainda são perseguidos, tá? Existem países como, por exemplo, Coreia do Norte e outros países, né? China, em que obviamente há perseguição religiosa. Muitas vezes não há nem por meio de armamento, mas por meio de imposição, de ideologias. Não é? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos liberdade religiosa, mas existem pessoas que desrespeitam os símbolos sagrados, pessoas que querem entrar dentro da igreja, pessoas que querem menosprezar, hostilizar aqueles que creem. Então, é uma forma também de perseguição, mais mascarada, mas não deixa de ser. E a Bíblia diz que pouco antes da volta de Cristo, ali em Apocalipse 13, ali vai ser uma perseguição violentíssima. Em que sentido? Vai haver um boicote econômico contra os cristãos. Quem não aceitar o sinal da autoridade, do poder, dos poderes políticos e religiosos mencionados em Apocalipse 13, essa pessoa não vai poder comprar e nem vender. Então ali será um ponto culminante da história humana, não é? E esta perseguição, esta luta entre o bem e o mal também é simbolizada pelo Armagedon ali em Apocalipse 16. Agora, indo aqui para o cerne da questão que o Tito levantou, que é muito importante, como que devemos encarar a perseguição? Há vários textos na Bíblia, né, sobre esse assunto, mas o que mais me chama a atenção para apresentar para você agora, encontra-se aqui em 1 Pedro 4, 12 até o 16. Preste atenção nesse texto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então olha que verdade esta aqui. Não é de estranharmos o fogo da aflição ou a perseguição. Por quê? Porque se nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, e Cristo foi perseguido, é óbvio que o corpo de Cristo também será perseguido. Porque existe um conflito entre Cristo e Satanás. Então Paulo fala, olha, Pedro na verdade fala o seguinte, olha, não estranhe, é assim que a coisa funciona mesmo, tá? Mas ele também diz o seguinte, adote uma postura mental positiva. E que postura mental positiva é essa? Alegre-se, não por você estar sofrendo, mas dando uma ressignificação, não é bom? Eu estou sofrendo, é ruim, é terrível, mas eu estou sendo coparticipante, estou participando com Cristo disso. E da mesma forma que Cristo foi vitorioso, eu tenho a certeza da vitória final nele. Então veja, ressignificar a experiência, é uma outra dica interessante. E aí, 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você é perseguido por causa de Cristo, é porque você está desagradando ao diabo. E é uma coisa muito boa desagradar ao diabo, não importa as consequências, você tem que agradar a Deus, né? Agora vem o verso 15, ó, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, essa é a postura do cristão, fé, perseverança, ressignificar as coisas. Se sofrer, sofra por fazer o bem, agora não sofra por ser um criminoso, por exemplo. Não é? E uma coisa que eu gosto muito, é um pensamento, né, de Wright que fala que nós não devemos antecipar o período da perseguição. Então você não deve viver agora como se
amanhã, por exemplo, chegasse aquela perseguição final de Apocalipse 13, ou aquela grande angústia profetizada por Daniel no capítulo 12, verso 1. Não antecipe as coisas. Isso vale para qualquer área da vida. Eu não posso sofrer por antecipação. Isso estraga a minha saúde, atrapalha a minha vida. Então, já que um dia vai ter um sofrimento, deixa para sofrer no momento em que o sofrimento chegar. Sofrer por antecipação só vai aumentar ou gerar ainda mais transtornos de ansiedade e não vai contribuir em nada da vida do cristão. Então, o mais importante é a seguinte questão: eu vou estar preparado? Chegue hoje a perseguição, amanhã, daqui 5 anos, 10, não sei, não importa. Eu estou preparado, eu tenho uma relação íntima com Deus, na qual isso me permita ressignificar e, apesar do sofrimento, eu poder viver com fé, sabendo de que Deus está aprovando a minha postura perseverante? Então essa que tem que ser a pergunta. E nos lembrarmos de Lucas 21, 19, né? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, que ganhareis a vida eterna. Muito bom, professor. Temos que estar preparados a qualquer momento, o tempo todo. E esse preparo é estarmos na presença do nosso Criador, é estarmos perto dele o tempo todo, estudando a palavra de Deus, tendo uma vida de oração. É esse o objetivo do programa Na Mira da Verdade, incentivar você a estudar mais a Bíblia, é se aprofundar mais no nosso manual de sobrevivência. E assim estaremos preparados para qualquer evento no fim dos tempos. A pergunta que chegou aqui agora, nós temos ainda um pouquinho de tempo antes do intervalo, é o seguinte. Quem mandou essa pergunta foi a Verlaine, e ela pergunta assim: por que o povo que não crê no quarto mandamento, ou seja, na guarda do sábado, insiste em dizer que Jesus cumpriu o sábado e não precisamos mais guardá-lo? E que ele resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que as pessoas negam os mandamentos de Deus no Novo Testamento, professor? Você sabe que a minha filha, na idade escolar, chegou para mim também: papai, ontem à noite eu já estava deitado, eu acho que ela deitou, começou a pensar, e ela também perguntou: papai, por que as pessoas, na Bíblia fala alguma coisa da guarda do dia, de um outro dia, ali no Novo Testamento, né? Porque não fala sobre a guarda do sábado, é isso? E eu tive que explicar para ela, mas vamos colocar na mira aqui. Essa pergunta chegou aqui também. Por que insistem em dizer que Jesus já cumpriu os mandamentos e que a gente não precisa mais guardar o sábado, professor? Por quê? Existe uma argumentação muito interessante, né? A dúvida da tua filhinha é muito pertinente, né? Em resumo, né, tem vários argumentos, né? Mas essa questão do cumprir, as pessoas interpretam de forma equivocada. Por exemplo, Mateus 5,17. O texto fala assim, Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, como é que as pessoas interpretam? Já que Cristo cumpriu a lei no meu lugar, eu não preciso mais guardá-la, diríamos assim. Ou, mais especificamente, não preciso guardar o sábado. Mas é uma incoerência muito grande. Primeiro, pelo significado do termo cumprir no contexto, e segundo, que critério a pessoa tem, racional, lógico e bíblico, para excluir um dos 10 mandamentos? Não tem critério nenhum. A tradição eclesiástica, mas a tradição eclesiástica não está acima da Bíblia. Nenhuma hipótese, né? A tradição eclesiástica é importante, mas a tradição eclesiástica, ela não é a administradora da Bíblia, ela é a serva da Bíblia. É assim que nós aprendemos no estudo das Escrituras, mais especificamente Atos 17:11, é um texto muito forte, né? Ali os bereanos não colocaram a tradição eclesiástica acima da Bíblia. Eles conferiram se o que Paulo e Silas pregaram estava de acordo com a Bíblia. Então, muitos cristãos primitivos, sinceros, né? Ali, a partir do século II, já começaram realmente a guardar o sábado, o domingo junto com o sábado. Depois o sábado foi sendo trocado ao longo da história e perdendo a sua ênfase, diríamos assim. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Agora, o termo cumprir no verso 17, por exemplo, é o termo grego plero. O que cumprir significa? Não é que Cristo cumpriu no sentido de obedecer e eu não precisar mais obedecer. A palavra cumprir do grego plero quer dizer completar, encher e dar um verdadeiro sentido.
Então, quando Cristo diz que cumpriu a lei de Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento como um todo, ele está dando o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação que havia sido perdida. Tanto que no verso seguinte, ele diz assim, 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, se não é para tirar nenhuma letra i, diríamos assim, nenhum acento da lei, como é que vai tirar o quarto mandamento inteiro e trocar, por exemplo, como no catecismo, guardar domingos e festas? Não tem como, não tem autorização de Deus para isso. Ok? Então o cumprir é que Cristo veio dar o verdadeiro sentido, significado, veio ampliar a compreensão do Antigo Testamento, compreensão esta que havia sido se perdido por causa das interpretações farisaicas e por causa da tradição farisaica na época. Então é uma questão realmente de leitura, muitas vezes, é uma questão de interpretação, é uma questão também de hermenêutica, né? Se a pessoa tem uma hermenêutica que não seja aquela em que coloca a Bíblia acima da tradição, ela vai realmente interpretar a Bíblia de acordo com a vontade humana. Mas nós não fazemos isso. Nós cremos na validade de toda a palavra de Deus, nós cremos que a lei de Deus é um reflexo do seu caráter e que assim como o caráter de Deus não pode ser mudado, a lei não pode ser mudada, porque ela é um reflexo do caráter de Deus. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo, mas olha só, continuando no assunto, que as perguntas não param de chegar aqui, ó. Fala que a lei e os profetas se cumpriram ou valeram até João. Como entender isso? Não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo e olha, nós estávamos falando sobre os mandamentos, né? A quebra dos mandamentos no Novo Testamento, ou por que Jesus, será que já não guardava mais os mandamentos, ele cumpriu nele? Aí a pergunta no Facebook da Maria José é a seguinte, eu gostaria de entender melhor sobre Mateus 11:13, onde diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, dando a entender de que até João Batista valia isso. Depois, quando Jesus veio, então, ele tem um novo concerto, a nova aliança. A gente não precisa mais. É assim mesmo, professor? Veja, esse é mais um exemplo de que nós não podemos interpretar a Bíblia lendo um versículo isolado, né? E o próprio Jesus disse isso, né, professor? Sim. O que acontece? Aqui, na verdade, em Mateus 11:13, ele está dando uma explicação para nós, que aqui já é uma outra questão, do que está em Lucas 16:16. Lá é dito em Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Então o texto é mais difícil do que esse. Esse é a explicação. Lá em Lucas 16:16, o termo grego não existe ali para vigoraram. Ali está assim, no grego bíblico, né? A lei e os profetas até João. Aí, obviamente, tradutores mais atentos, diríamos assim, como os da Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, mas mais especificamente a NVI, eles colocaram o Lucas 16:16 da seguinte forma, a lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque em Mateus 11:13, que é o texto paralelo, está o termo profetizar. Então o certo é que a lei e os profetas profetizaram até João. Agora, em que sentido? De que ela não vale mais? Nada a ver, não pode se ler um verso isolado, interpretá-lo assim. No verso de Lucas 16:17, Jesus, no mesmo contexto que ele fala que a lei e os profetas profetizaram até João, ele fala assim, ó, no verso 17, um verso adiante, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, como que a lei e os profetas profetizaram até João vai significar a abolição da lei, se o verso seguinte diz que é mais fácil terminar o céu e a terra do que cair um assento da lei? Não tem lógica. Então quer dizer que a nossa interpretação que está equivocada quando compreendemos a abolição da lei. Quando o texto diz que a lei e os profetas profetizaram até João, vou ler aqui para você agora na Nova Versão Transformadora, para você ver aqui o sentido do texto. Diz assim,
Vou aqui ler o texto paralelo, né? Lucas 16:16. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, ou seja, a partir de João Batista, não é? Porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos por entrar. O texto só está dizendo o seguinte, que até João Batista, o Antigo Testamento cumpriu a sua função de anunciar a vinda do Messias. A partir de João Batista, ia ter uma revelação ainda maior de quem era o Messias. Por quê? Porque João estava anunciando o Messias que já veio. Então, a partir dali, não apenas a lei de Moisés e os profetas profetizariam sobre o Messias, o próprio João Batista e, mais diretamente, o próprio Cristo falaria das boas novas da salvação. Então, é fundamental avaliarmos o contexto bíblico para nós entendermos o que Deus realmente quer nos ensinar. Muito bem, olha só, eu falo para você, hein? Participe, mande as suas perguntas, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Esse programa, o objetivo nosso é estudarmos a Bíblia, com as dúvidas que chegam, a gente começa a estudar a palavra de Deus e chega assim momentos que a gente tem dúvida, porque ela fala muitas coisas e é abertamente dita coisas que às vezes a gente não consegue entender. Então manda pra gente aqui e vamos juntos aprender. Como por exemplo essa aqui que chegou pelo nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade. Você pode mandar a sua pergunta no videozinho que tem aí. A Daisy, ela perguntou o seguinte, olá, boa noite professor Tito, que Deus abençoe. Com uma resposta, aí ela diz o seguinte, eu sou homossexual, contudo há 6 anos sou adventista do 7º dia e desde então não pratico o homossexualismo. A minha pergunta é, se eu o praticasse com uma mulher também temente a Deus e apesar do homossexualismo vivêssemos uma vida digna com o Senhor, ainda assim perderíamos a vida eterna com Deus? Peço a Deus que a minha pergunta seja pescada. Desde já sou grata. Obrigado pela sua participação, pela sua sinceridade. Você entendeu a questão, professor? Sim. Ela mas não pratica, mas ela quer saber se, porventura, duas mulheres tementes a Deus se unissem. Ainda assim, poderiam perder a sua salvação pela prática do homossexualismo? Muito boa pergunta. Veja, minha amiga, em primeiro lugar, você está de parabéns por você aceitar a Jesus como seu Salvador. Você está de parabéns porque você está permitindo que o Evangelho dite para você o seu estilo de vida. O fato de você ter desejos homossexuais não afeta a sua salvação. O que afeta a sua salvação é o que você vai decidir fazer com eles, assim como acontece com um heterossexual, por exemplo. Os desejos de um heterossexual, muitas vezes os desejos adúlteros, né? Não determina a perdição de um heterossexual, mas o que ele vai fazer com isso, dali em diante. Pode acontecer de um heterossexual ter quedas, pode acontecer de uma pessoa com desejos homossexuais terem quedas, mas se a pessoa está apegada a Jesus Cristo, lembra-se que Jesus é o seu advogado e sumo sacerdote no santuário celestial. Essa pessoa pode se reerguer, contar com o perdão de Deus e seguir a sua vida adiante. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Aqui em 1 Coríntios 6:11, tem a esperança do Evangelho para quem é homossexual ou para quem é heterossexual e pratica outros pecados, né? Então, falando nesse contexto, tanto de héteros quanto de homossexuais, o verso 11 diz assim, ó, tais fostes alguns de vós. E alguns coríntios haviam sido tanto homossexuais passivos quanto ativos, tá? Aqui no contexto, nos versos 9 e 10. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então olha que bênção. O fato de você ter desejos não significa que você não está perto de Cristo ou que você não está num processo de transformação e santificação. Só que aqui tem um detalhe, ó.
Aqui é dito que você foi santificada em Jesus. O que isso envolve? É o abandono realmente da prática, né? O fato de você casar com uma outra mulher temente a Deus não significa que agora a prática deixará de ser pecaminosa à luz da Bíblia. Não vai mudar em nada, tá? Vai continuar sendo um pecado. Então Deus, Ele avalia e vê com muito carinho o teu esforço, tá? Mas Ele não quer que você retroceda. Ele quer que você continue crescendo, ok? Então, tenha isso em mente, né? Não é o fato de duas pessoas temente a Deus pecarem juntas que o pecado agora vai se tornar normal. É a mesma coisa um heterossexual, né? Agora, duas pessoas, um homem e uma mulher, adúlteros, tementes a Deus, então a relação adúltera deles vai se tornar agora correta, não vai mudar em nada, tá? Lógico que ser temente a Deus é uma grande vantagem, você vai ter mais consciência das coisas e você ao mesmo tempo desfruta de uma paz que outras pessoas não desfrutam, infelizmente, tá? Mas você precisa o quê? Continuar crescendo, ok? Não deixe de crescer, porque o sangue de Jesus, de acordo com 1 Coríntios 6,11, já justificou você, está no processo de santificação, continua crescendo, porque a graça de Jesus lhe basta, a graça de Jesus é maior do que os nossos defeitos. Muito bom, muito bom. Olha só agora a pergunta que chegou aqui no nosso SMS. Somos membros da comunidade Águas Vivas da nossa cidade. Obrigado pela sua participação. Boa noite, professor Leandro Quadros, Tito. Eu, José Roberto e minha esposa Juscelene, de Caratinga, Minas Gerais, temos uma admiração profunda pelo trabalho que vocês têm desenvolvido no longo dos anos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, minha irmã? Uma das nossas dúvidas se baseia no livro de Jeremias, capítulo 50, ali no verso 15, onde diz que Deus se vingou dos babilônicos e Deus ainda orientou o povo a fazer o mesmo, a tratar o povo do mesmo jeito que foi tratado. A minha pergunta é, Deus se vinga e nos orienta a vingar das pessoas também? Olha que interessante, professor, a pergunta. Eu vou até ler aqui Jeremias, capítulo 50, verso 15, para a gente ver o que está sendo dito aqui, tá bom? O verso 15 diz o seguinte: soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Como que a gente entende esse texto aqui, professor? Deus é um Deus de vingança? Deus pede para que a gente se vingue também se alguém fez mal para a gente? Em primeiro lugar, Deus é um Deus de vingança, sim. Deus diz na Bíblia, a mim pertence a vingança. Em que sentido? Ele é juiz. A vingança no ponto de vista de juízo. De juízo. E ele vinga o mal mesmo, né? E na volta de Jesus, quando ele jogar o ímpio no lago de fogo e castigá-lo proporcionalmente às suas obras, ali vai ser a vingança final mesmo. Então Deus é vingador. Até Hebreus 10, 26 a 31, Paulo chega a falar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então isso é um recado para quem é ímpio e continua fazendo a maldade e não se arrependeu ainda, viu? Tem a oportunidade. Quando Jesus está no santuário celestial, como seu intercessor, você pode contar com a salvação dele. Agora, se você não contar, se você não aceitar a Cristo como Salvador, ele vai ser o seu juiz. E aí você vai ver o que é realmente o peso da ira divina sobre o mal e o pecado. Então isso é bem claro no texto bíblico. Agora, por que Deus pede aqui para o povo de Israel se vingar? Temos que lembrar de uma coisa. Deus nunca ordena o ser humano a praticar a vingança no aspecto individual. Por quê? Porque o ser humano é pecador, o ser humano pratica justiça. Se ele fizer com as próprias mãos, sempre vai ser desproporcional, tá? Então, o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, por exemplo, em Romanos 12, 17, e ele é um dos grandes intérpretes do Antigo Testamento, diz assim, ó, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aí, verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito,
a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança, o juízo pertence a Deus e nós a nível individual não devemos praticar a vingança. Agora Deus usa, já ali em Romanos 13, um capítulo à frente, alguns versos à frente, 12, 17 e 18. Deus usa o Estado, a lei, como instrumento de vingança do mal e castigo do mal. E lá em Jeremias 50, o que acontece? Israel foi usado por Deus como instrumento de juízo sobre Babilônia. Então ali não está falando de vingança a nível pessoal e individual. Está falando do uso que Deus faz da lei, do Estado, para vingar o mal. Então é desta forma que devemos interpretar. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar agora e apresentar para você a Revista Esperança, que a gente sempre fala aqui no programa, né? A Revista Esperança, ela é um guia de estudo. E esse guia de estudo que eu apresento para você aqui é o Verdades para o Tempo do Fim. Eu sempre apresento esse curso bíblico. A gente lança novos estudos bíblicos e a gente lança aqui no programa Na Mira da Verdade também. Mas esse aqui é o estudo bíblico, ou guia de estudo, que já está com a gente desde a fundação do programa. E por quê? Esse é um estudo bíblico relacionado a verdades para o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. E quando nós pensamos em usar esse estudo bíblico para o programa Na Mira da Verdade, foi de uma forma assim, de Deus. Eu me lembro que nós estávamos começando o programa Na Mira da Verdade e a Escola Bíblica chegou para a gente que tinha um novo estudo bíblico e se a gente não gostaria de apresentar no Na Mira da Verdade. E a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o curso chama-se Verdades para o Tempo do Fim. E o programa estava acabando de nascer, Na Mira da Verdade. Falei, irmã, foi Deus que mandou você aqui. Com certeza, esse é o estudo bíblico que nós oferecemos, iremos oferecer no Na Mira da Verdade. E olha, milhares e milhares de pessoas já solicitaram este estudo bíblico, esse guia de estudos. Se você ainda não tem esse guia de estudo, você pode pegar e pedir agora. É só você ligar para a gente agora, 0 operadora 12 2127 3121. Nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação. Você vai solicitar esse guia de estudo e você não vai pagar nada, absolutamente nada. Isso graças ao projeto Anjos da Esperança. Então, peça agora mesmo. Se você não tem o seu estudo bíblico, se você não tem ainda esse guia de estudo, a Revista Esperança, e você não tem esse guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim, peça agora mesmo. Você não vai pagar nem o envio postal. É totalmente gratuito. E aqui tem lições fantásticas para os dias em que nós estamos vivendo. Então, peça agora mesmo e eu tenho certeza que isso vai ajudar a enriquecer os seus estudos ou o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Nós vamos então para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, peça o seu estudo bíblico, 0 operadora 12 2127 3121. A gente volta já. Já estamos de volta ao vivo, é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Mande as suas perguntas, tem várias formas, você pode mandar pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade. Olha só, eu queria dizer que está chegando aí um dos maiores eventos da TV Novo Tempo. Todos os anos, nós apresentamos aqui o nosso Anjos em Ação. E esse ano não é diferente. Está chegando aí, dia 25 de novembro, às 8 da noite, nós vamos ter um sábado abençoado de celebração. Os nossos cantores, os nossos apresentadores estarão trazendo aqui grandes e grandes testemunhos para você perceber como levar esperança transforma a vida das pessoas. Então aí, ó, anota na sua agenda, talvez você não convidou ainda os seus familiares, aproveite, convide seus familiares, os seus amigos e participe com a gente no dia 25 de novembro, a partir das 8 da noite, no Anjos
em ação, essa celebração fantástica, onde você vai ver a Novo Tempo se envolvendo mais e mais. Muito bem, as perguntas não param de chegar. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui relacionada ao menor versículo da Bíblia. Porém, professor Leandro Quadros, é uma pergunta filosófica. E eu vou colocar a pergunta para você aqui. Quem mandou foi a Idalina, ela é de Palmas, no Tocantins. E ela diz o seguinte: ela e o irmão dela, Paulo Henrique, gostaria de uma explicação sobre o versículo de João 11:35. Se Jesus sabia que poderia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou quando viu o sepulcro? Jesus chorou, professor, porque o seu amigo estava morto? Ou tem algo a mais filosoficamente por trás disso? A Bíblia coloca como um versículo: Jesus chorou. O que significa isso, professor? Veja, em primeiro lugar, temos que lembrar que mesmo que Deus possa ressuscitar alguém, a morte é uma intrusa nos planos de Deus, né? Então, quando Cristo vê um amigo morto, ele se comoveu, tem sentimentos. Imagine como um criador, ele criou o ser humano para ser eterno, né? Então ele consegue ver de uma forma muito, já tinha visto obviamente, mas de uma forma ainda bem clara, ou seja, um amigo pessoal, uma criatura perdendo a vida, sendo que não era o propósito dele que isso tivesse acontecido, né? Agora, tem comentários também bem interessantes, né? Me recordo de um, por exemplo, que diz que ali Jesus chorou, tanto obviamente se emocionou pelo acontecido com Lázaro, né? Mas também por ver todo o sofrimento da humanidade que ainda viria a existir, não é? Por causa do problema chamado pecado. Então Jesus tinha que se emocionar, não poderia ser diferente. O fato dele ter poder para ressuscitar não significa que ele não sinta a dor, não significa que ele não sofra pela morte das suas criaturas. E óbvio, com um olhar profético também, Cristo presenciou o quanto outros filhos dele, quanto outros seres criados por ele para a eternidade iriam morrer ainda. Então Cristo tinha, obviamente, a comoção daquele momento, mas tinha também um olhar profético. Ok, muito bem. Agora aqui no Facebook, obrigado a você que está acompanhando a gente no Facebook, você que compartilhou o link para que mais pessoas pudessem ter a chance de estar aqui com a gente. Faça isso sempre. Compartilhe o link ao vivo ali do Facebook para que mais e mais pessoas tenham a chance de ouvir um pouco mais da palavra de Deus. A pergunta do Felipe Lima é a seguinte: é certo dizer que quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos perdoados de todos os nossos pecados? Passados, presentes e futuros? Ou só somos perdoados quando confessamos nossos pecados em oração? A questão do batismo, a questão do perdão dos pecados, será que Deus esquece dos nossos pecados ou nós precisamos confessá-los para que Ele possa, de fato, apagá-los do livro? Como é que é isso, professor? Vamos começar lendo aqui Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que esse texto está dizendo para nós? Que o perdão, que o cancelamento dos efeitos dos nossos pecados sobre a nossa vida, isso acontece quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Então, o propósito do texto é falar realmente dos pecados praticados desde o primeiro momento em que pecamos até o presente da conversão. Tá? Agora, é óbvio que o sacrifício de Cristo garante que possamos receber o perdão futuro, só que tem que haver realmente confissão e arrependimento. Então, por exemplo, 1 João 9, lá é dito assim, já falando para cristãos convertidos, ok? Aqui ele está falando para um público que estava no processo de aceitar a mensagem e ser convertido. Em 1 João 9 já é para um público convertido. Lá diz assim, se confessarmos, ou seja, João se coloca nesse público, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados, nos purificar dos pecados
e nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E aí em 1 João 2,1 é dito assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, o texto bíblico não diz que após a conversão você não peca mais. Claro que de acordo com Romanos 6, a conversão nos liberta do poder do pecado, ou seja, não somos mais escravos dele. Mas não nos liberta ainda da presença do pecado, como vemos em Romanos 7. Porque da presença do pecado seremos libertos quando Jesus voltar e nos glorificar. Tá? Então veja que o perdão de Deus, a cruz garante o seu perdão, te dá o perdão de todos os pecados praticados até o momento da conversão, e ela lhe possibilita continuar contando com este perdão quando você pecar no futuro. Ok? Então é isso, em resumo, que nós podemos entender dos textos bíblicos. A confissão sempre será necessário, porque é através da confissão que eu reconheço que eu preciso de ajuda e que eu demonstro para Deus que realmente eu estou aceitando esta graça perdoadora. Ok, agora no Instagram, olha só a pergunta que a Lúcia fez pra gente. Quando eu oro em pensamento. Isso pode? Será que Deus ouve a minha oração em pensamento? O que a Bíblia fala? Eu posso falar com Deus em pensamento? Sim, a oração na Bíblia, a Bíblia não tem essa preocupação em definir, você tem que orar apenas em voz alta ou apenas em pensamento. É indiferente para Deus. Para Deus o que importa é que você ore. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando Jesus dá a sua orientação sobre a oração. Aqui, qual é a orientação de Cristo? Entre outros, obviamente, ele ensina o Pai Nosso, dos versos 9 aqui até o 15, mas quando se fala em oração, ele dá aqui algumas lições, e uma delas, no verso 6 de Mateus 6, está assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então veja, uma das orientações aqui no contexto é orar em secreto. E isso pode ser feito em pensamento ou não. A orientação dele aqui é você não ficar querendo aparecer como alguns fariseus o faziam, que queriam orar em pé nos cantos das praças, diz aqui o verso 5, para serem vistos pelos homens. Aí Cristo fala: não, vocês não vão orar como eles. Entra no teu quarto e ora. Então ele não está preocupado aqui em definir uma forma de orar. Se nós não pudéssemos orar em pensamento, então Jesus com certeza teria dado essa orientação aqui e não haveria e haveria um problema, se nós não podemos orar em pensamento e às vezes que nós não estamos a sós, e às vezes que estamos doentes e não estamos com vontade de falar. E uma pessoa, por exemplo, que não pode falar, uma pessoa que é muda, como é que ela iria orar? Entendeu? Então Deus não está preocupado se vai ser a oração em pensamento ou em palavras. Ele quer que você ore, que você tenha uma relação íntima com Ele. Essa é a ênfase de Jesus Cristo. Muito bem, olha, eu estou vendo aqui o Instagram que o pessoal está participando, a Rosângela, um abraço a você, Rosângela. Deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente. O Edu, o Jorge, o Inácio, tem muita gente aqui. A pergunta agora é do Migueli, eu acho que não sei se é isso, se é Migueli, é o codinome dele, mas a pergunta dele é a seguinte: por que quando Jesus ressuscitou, seus seguidores que estavam mortos ressuscitaram e foram vistos entrando na cidade de Jerusalém e depois sumiram? Essas pessoas foram levadas para Deus igual Elias e Enoque ou retornaram à sepultura? Na ressurreição de Jesus, muitos ressuscitaram, né, professor? E essas pessoas andaram pela cidade, elas foram para o céu junto com Elias ou voltaram para a sepultura, como Lázaro, por exemplo? Veja, mesmo que o texto bíblico não seja claro a respeito, nós podemos fazer algumas deduções com o texto bíblico. Então esse grupo ressuscitado é um grupo especial, mencionado ali em Mateus 27, versos 52 e 53. E ali o texto diz que eles apareceram em Jerusalém a muitos,
Em que contexto? No contexto da ressurreição de Cristo. Então, eles foram ressuscitados para testemunharem da ressurreição de Cristo. Imagine o poder desse testemunho. Pessoas conhecidas ali na época apareceram vivas. E, obviamente, comunicando, testemunhando que elas estavam vivas porque Cristo havia ressuscitado. Tá? Agora, quando nós lemos alguns textos, como por exemplo, Efésios capítulo 4, versos 8 e 9, e por exemplo, Apocalipse 4, 5, que menciona os 24 anciãos, ali, Efésios 4, 8 e 9, na Nova Versão Internacional, diz que Cristo levou aqueles que estavam cativos. Esta expressão parece realmente indicar que aqueles que estavam cativos na morte e que foram ressuscitados por ocasião da ressurreição dele, foram levados para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. Assim como Elias já tinha ido vivo, Enoque havia ido vivo e Moisés foi ressuscitado, como lemos em Judas 1,9 e Mateus 17, onde ele aparece no Monte da Transfiguração. Então, alguns identificam, não são todos, obviamente, os 24 anciãos que depositam suas coroas de vitória, não são coroas reais, né, de vitória aos pés de Cristo, alguns identificam como sendo essas pessoas que foram ressuscitadas e trasladadas por ocasião ali da ressurreição e depois, né, ascensão de Jesus Cristo. Óbvio, não há como bater um martelo em definir os 24 anciãos, mas mais provável é que seja realmente essa interpretação. Ok, nós temos ainda 2 minutinhos e eu quero colocar uma pergunta para você aqui. A pergunta é da Suzana. Ela diz: esse programa é maravilhoso. Eu gostaria de saber sobre o que a Bíblia diz sobre as mulheres cristãs cortarem o cabelo bem curto. Há alguma orientação bíblica sobre o cabelo feminino e masculino também, professor? Veja, na Bíblia, a questão do tamanho do cabelo é uma questão puramente cultural. Por quê? Em resumo, não posso me deter muito por causa do tempo, em 1 Coríntios 11, as mulheres foram orientadas a não cortarem o cabelo e também a usarem o véu em público, porque na cidade de Corinto, uma mulher que cortasse o cabelo, ela era vista como uma prostituta cultual, ok? E quando não usava o véu em público, era vista também como uma prostituta cultual ou uma mulher que desrespeitava o seu marido, ou pai ou irmão mais velho, caso estivesse sob o cuidado dele. Então Paulo deu uma orientação para as irmãs não entrarem em choque com a cultura local e criar uma barreira para o evangelho. Agora, curioso é que em Gênesis 38, lá 15, naquele episódio de Judá e Tamar, ela foi identificada como uma prostituta, ela não era, né? Mas foi identificada como tal porque usava véu. Então veja, é uma questão cultural. Então a Bíblia não se preocupa com o tamanho do cabelo da mulher. Agora, a Bíblia se preocupa sim, em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que o cabelo seja obviamente bem cuidado, mas que não chame mais atenção para o cabelo do que para o corpo. Aí entra o princípio de modéstia cristã. Muito bem, professor, muito bem. Olha, o nosso tempo aqui está fechado, eu acho que eu não consigo colocar mais uma pergunta, mas tem uma aqui, deixa eu ver se é rapidinho. Qual foi a condição de Jonas no fim? Ele será salvo ou não? Jonas é o profeta que a princípio recusou pregar, mas depois ele foi. E aí vai contando a história ali no livro de Jonas, ele foi salvo ou não foi? Ali ficou na dúvida, professor. Ali o texto, Tito, realmente não deixa claro, mas não temos um porquê de crer na perdição dele, porque ele foi. O que acontece? Ele fecha o livro com a lição que Deus deu nele. Então isso já nos mostra que teve ali sim uma conscientização. E depois lá em Mateus 12, verso 40, se não me engano, Cristo faz uma menção tranquila, não negativa do profeta Jonas. Então por essas razões, mesmo que não seja direto o texto, nós podemos crer sim que ele teve um arrependimento sincero. Muito bom, professor. Encerramos mais um Na Mira da Verdade aqui e aguardamos você a próxima semana com mais e mais respostas, tá bom? Tá bom, Tito. Obrigado pela companhia. Obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Deus lhe abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder.
O programa está acabando aqui, mas olha, daqui a pouquinho, daqui 30 segundos eu estou com você no Anjos da Esperança, tá bom? Aqui você já sabe, suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!